o propósito último, de novo, isso vai estar ligado com toda a questão do pegada de carbono, com toda a questão do crédito social, com a moeda digital, vai ser uma coisa só. Vai ser uma plataforma só. A gente tá sendo bombardeado. Que aí, se você. E para quem, né, conhece a Bíblia, acredita na Bíblia ou não, a Bíblia já prediz isso, cara. Ela já fala isso em Apocalipse. É o Apocalipse. 2000 anos atrás, isso já. Que parte que ela fala isso? É a marca da besta, né? Se você não tiver uma marca, né, que na época, no momento que, quando houver o anticristo, que vai ser essa figura, esse líder político mundial, né, que vai provavelmente depois de uma grande guerra, que vai traumatizar todo mundo, né? Eu já tenho falado isso há bastante tempo, né? Num podcast aí, meses antes da guerra da Ucrânia, eu já falei, ó, tá, vai acontecer e, cara, é questão de tempo, vai ter um conflito mundial aí. Você acha que o anticristo já tá no mundo já? Provavelmente. Só que né, em Daniel, no livro de Daniel, fala que ele vai ser o pequeno chifre, que ele meio que vai surgir no cenário de uma forma meio inesperada. Então, o pessoal gosta de ficar arriscando, né? Ah, é o Trump, é o Obama, é o Macron, é o Putin. Eu não me arrisco, porque primeiro que isso não é bíblico, né? De tentar ficar... E porque, biblicamente, é mais ou menos um cara que meio que vai surgir do nada. É um cara que você não vai esperar muito, assim, né? Então, agora, biblicamente diz que a cada geração tem um potencial anticristo vivo, porque, né, o Satanás não sabe quando é que Jesus vai retornar. Então ele tem sempre um candidato ao anticristo, porque o anticristo ele vai ser literalmente possuído por Satanás. Ele não vai ser simplesmente um cara malvado, que vai ser um demôniozinho, não. Vai ser literalmente Satanás que vai possuir ele. Então, assim... Como, né, Jesus fala em Mateus 24 que ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai, né, o momento que Jesus retornará, né? Né, João já fala numa das cartas, ele fala, né, já tem anticristos no meio de nós, né? Então, a cada geração basicamente tem um candidato aí, né? E que quando acontecer, segundo a Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala que, né, Deus vai permitir, né, que em inglês é restrainer, né, que ele fala que é o limitador. Basicamente o Espírito Santo aqui limita com que nada acontece sem a permissão de Deus. Deus vai permitir com que isso aconteça, né? Quando o sofrimento tiver extremo... É que a gente entra e também tem que entender um pouquinho sobre escatologia e tal, né? O que a Bíblia fala, né, sobre esses últimos 7 anos da história, né? Isso não é só no Novo Testamento, né? De novo, no livro de Daniel fala sobre as 70 semanas, né? Enfim, você tem aí ainda uma semana de anos, né? 7 anos finais, que são esses 3 anos e meio de uma aparente paz, né? Onde o anticristo já vai ter se manifestado, que a gente lê em Daniel 9 que o que marca o aparecimento é exatamente um tratado político que o anticristo vai fazer com os vários países e também com Israel, e aonde os israelitas vão achar que ele é o Messias, porque eles esperavam que, né, o Messias na época de Jesus fosse um líder político, né? E na verdade Jesus veio primeiro o servo sofredor, para morrer pela humanidade, porque se ele já viesse julgar como ele vai ser na segunda vinda, não sobrava ninguém. Então ele primeiro veio para morrer, né, estabelecer um novo e vivo caminho para que todo homem que nele creia possa ter de novo acesso a Deus, né, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfim. Então primeiro Jesus, a primeira vinda foi espiritual. Jesus veio aqui, não veio como líder político, né, ele veio como um líder espiritual. Mas os israelitas não acreditaram nele porque, né, uma má leitura das profecias bíblicas, né, e não viram que ele era o Messias. Quer dizer, muitos viram, né, todos os apóstolos eram judeus, né, os cristãos, né, no começo da igreja primitiva todos eram judeus, depois, né, foram gregos, samaritanos, outros povos gentios, né, que não judeus, mas no começo, mas eram judeus que estavam muito mais ligados à tradição dos essênios, que eram os que mantiveram a tradição bíblica original, da Torá,
Porque já houve uma, né, os fariseus, os saduceus, já houve uma corrupção religiosa ali, né, depois... Enfim, eu tô entrando em vários assuntos aqui tá com vocês. massa demais, velho. Então, mano, tá massa, sabe o que é, velho? Que HD é esse, cara? Pode falar, pô. Foda isso, é bacana massa demais. pra caralho o papo. O que acontece, né? Então, se a gente for pegar biblicamente, Deus criou, né, o homem ali para a sua imagem e semelhança, intelectualmente, né, como um ser constituído de razão e de, né, mas para estar em comunhão e união com Deus, né? O homem, né, a gente tem que entender que você tem um inimigo histórico também, que é Lúcifer, que era um querubim de adoração, que quis ser como Deus e por isso, né, foi castigado, e ele, né, virou Satanás, o que a gente hoje conhece como Satanás, que não é um nome próprio, né, em hebraico quer dizer Ha-Satan, que é o opositor, é um adversário, né? Então o ser humano sempre teve um adversário desde quando Deus criou o homem, né? Porque esse ser como criado não consegue atingir a Deus, não consegue fazer nada contra Deus. Então ele tenta atingir Deus por tabela, atacando o homem. Ele enganou o homem, falando, olha, se você comer dessa árvore, que na verdade é o conhecimento do bem e do mal, né? Se você tiver acesso a esse conhecimento, que na verdade é o do mal, porque o homem só conhecia o bem, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, você não vai morrer e você vai ser como Deus, porque Deus tinha dado uma ordem para o homem, falou, olha, você pode comer de qualquer árvore desse jardim, inclusive da árvore da vida, né? Que daria a vida eterna. Que tipifica Jesus, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, você vai morrer, né? Primeiro espiritualmente e depois fisicamente, né? E o inimigo falou exatamente o contrário, falou, ó, é porque Deus é malvado, né? É o que inclusive a galera da gnose acredita até hoje, né? Ah, Deus é malvado, o diabo que é o Prometeus da Grécia, que rouba o conhecimento, a ciência, rouba o fogo dos deuses para emancipar o homem, para que você... Pô, é tipo o Vingador ser do bem e o Mestre dos Magos era o mal ali. É, exatamente. Sabe, o cara que tá tentando te mostrar sim. um caminho, você pode seguir ele ou não. Sim. Esse cara é do mal. E o outro lá que quer te matar a todo momento exato, Enfim, e daí a gente, né, você faz a ligação exatamente porque que essa galera, né, quer se permanecer vivo aqui, né, quer toda essa tecnologia para se manter vivo aqui, porque sabe que, cara, ninguém escapa da morte. E depois da morte tem o juízo. Então, é uma tentativa de evitar o juízo divino, o juízo eterno, né? Se permanecer aqui, sei lá, igual uma múmia, igual um vampiro aí, igual um boneco de cera aí, cara, mas através da tecnologia. Mas enfim, então, isso ao longo da história, né? A gente tá tentando resumir muita coisa. Enfim, então, a partir disso você tem uma guerra, né, um jogo de xadrez aí, ao longo você lê a Bíblia, que é sempre, a história bíblica é sempre isso, Deus conduzindo, né, o povo. Você tem o primeiro julgamento, que foi o dilúvio, que isso é registrado em todas as culturas, né, não só através da narrativa bíblica, mas você tem todas as culturas, desde a cultura indígena, né, dos índios americanos, na hindu, nos Vedas, você tem registro de uma... O dilúvio aconteceu mesmo, teve... Que foi já um julgamento, porque já houve uma tentativa da corrupção da raça humana lá em Gênesis 6, quando você lê que, né, houve uma... Aí a gente entra na questão dos nefilins, né, dos anjos caídos que produziram um hibridismo, então era inclusive uma contaminação genética, não só moral e espiritual, né, e Noé era íntegro em suas gerações, no original ele era inclusive geneticamente íntegro, né, porque você tem o proto-evangelho chamado, uma profecia bíblica, já que Jesus viria, né, quando você tem né, o homem e a mulher caem, né, pecam, e Deus já condena a Satanás, né, a serpente, e fala assim, olha, eu colocarei inimizade entre a descendência da mulher, o teu descendente e o teu descendente, né, a descendência da serpente. Daí ele fala, o teu descendente para a mulher pisará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar.
basicamente já é o proto-evangelho, já está anunciando que viria, né, o Salvador e o Messias, o quê? Para esmagar a cabeça da serpente, que isso foi feito o quê? Na cruz. Na cruz do Calvário é o ato quando Jesus vence, né, legalmente vence o mal, vence Então, assim, a Adão, ressurreição foi essa vitória exato, de Jesus. E essa vitória ele estende para nós, né? Todos nós. Só basta a gente crer, né? E confessar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas, então depois você vai lendo, né? Caim e Abel, você tem, né, vários desdobramentos, Torre de Babel, Nimrod, né? Você tem o dilúvio, depois, né, Torre de Babel vem depois do dilúvio, né? Então, mas aí o que acontece? A corrupção já estava generalizada, inclusive o relacionamento que Deus tinha com o homem, né, e o verdadeiro culto, né, a verdadeira religião foi se perdendo. Então Deus faz assim: eu vou pegar um homem, né, lá de Ur dos Caldeus, dessa cultura mesmo politeísta, que já estava adorando os seres criados, né, esses demônios são seres criados, né? E os anjos caídos são seres criados. Então, a gente entende na Bíblia que você não deve nunca adorar o Criador, a criatura. Você só pode adorar o Criador, independente do que seja essa criatura. Né? Hoje em dia eu posso me adorar, o culto ao self, né? Eu posso adorar o dinheiro, eu posso adorar, né? Eu posso adorar entidades que sim, existem, são criadas, mas não são Deus. Por isso que eu posso adorar o céu, a lua, né? Obviamente tudo isso é condenado biblicamente, né? Por quê? Porque você está, vamos dizer, atribuindo e oferecendo adoração imprópria àquilo que não deve ser adorado, né? Um homem não deve ser adorado, né? Por isso que ele fala não adorai outros deuses. Exato, né? Fala aí, galera, esse mês a gente tá dando até R$8.000 para você fazer cortes do podcast Três Irmãos e viralizar na internet. Quer aprender como? O link tá na bio, clica aí.